Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos abordando a terceira parte do livro que analisa o processo nos tribunais. Já falamos sobre a teoria geral dos recursos e agora estamos vendo os recursos em espécie. Mais precisamente, estamos a tratar nesse momento da apelação. Vamos continuar a análise da apelação pelo tópico que aparece destacado na tela aí para os senhores, o efeito suspensivo ou peleges. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo ex lege. Isso significa que, sendo a apelação interposta, prolonga-se no tempo a situação de ineficácia em que já se encontrava a sentença desde sua prolação. Assim, na verdade, nada se suspende propriamente, porque a sentença sujeita à apelação com efeito suspensivo já não produz efeitos quando é produzida. Sendo interposta a apelação, essa ineficácia se estenderá até o julgamento da apelação. Vê-se, pois, que na verdade a situação suspensiva, isto é, a não produção de efeitos, não nasce da interposição da apelação, mas da simples previsão legal de que a sentença submete-se ao recurso com efeito suspensivo automático. Sob esse aspecto, nesses casos, a sentença nasce com uma condição suspensiva de sua eficácia. Só produzirá efeitos depois de decorrido o prazo, sem a interposição recursal, ou, se interposto o recurso de apelação, depois do seu julgamento. A apelação só não obstará a que a decisão impugnada produza efeitos desde logo, se houver previsão legal expressa de que, naquele caso, a apelação é desprovida de efeito suspensivo. E o parágrafo 1º do artigo 1012 prevê que a apelação não terá efeito suspensivo ou peleges quando voltar-se contra a sentença que, em primeiro lugar, homologar divisão ou demarcação de terras. Segunda hipótese, condenar a pagar alimentos. Terceiro caso, sentença que extingui sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado. Quarto lugar, sentença que julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem. Quinta hipótese, sentença que confirmar, conceder ou revogar tutela provisória. E sexta hipótese, sentença que decretar a interdição. Além disso, outras disposições legais também prevêem hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo. Por exemplo, sentença concessiva do mandado de segurança, como consta do parágrafo 3º do artigo 14 da Lei do MS, Lei do Mandado de Segurança, que é a Lei 2016 de 2009. Outro exemplo, sentença de procedência da ação de despejo, como consta do artigo 63 da Lei de Locações, Lei 8.245 de 91. Um outro exemplo, sentença concessiva do habeas corpus, parágrafo único do artigo 15 da Lei 9.507 de 97. Então, esses outros casos, também a sentença não produzirá o efeito. A sentença produzirá efeitos imediatamente, porque a apelação não será provida do efeito suspensivo automático, além dos casos constantes do parágrafo 1º do artigo 1012 do CPC. Nesses casos, a decisão impugnada já pode ser executada, tão logo publicada,
apesar da pendência do recurso, sendo, porém, esta execução de natureza provisória, pois deve ser revertida se sobrevier decisão do tribunal, dando provimento à apelação para cassar ou reformar a sentença. É o que consta do parágrafo 2º do artigo 1012. Apesar da ausência de efeito suspensivo upe legis, em hipóteses como as acima mencionadas, o Código não excluiu a possibilidade de concessão desse efeito pelo órgão jurisdicional, a pedido do apelante e conforme as circunstâncias do caso concreto. Entre a interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, cabe ao apelante formular petição nesse sentido ao tribunal, que designará um relator para apreciar esse pleito, e se tornará prevento para a apelação que logo depois de lá chegará. Como prevento se tornará o órgão ao qual ele, esse relator, está vinculado. Haverá casos em que já existirá um relator prevento, por força de outros recursos, no mesmo processo ou em ações conexas, hipótese em que a ele caberá o exame de tal pedido. Se a apelação já estiver no tribunal, pedir-se-á o efeito suspensivo diretamente ao relator da apelação no tribunal. Para a obtenção do efeito suspensivo, o apelante terá de demonstrar a fortíssima probabilidade de provimento do recurso, tutela da evidência, ou a relevância, plausibilidade de sua fundamentação, fumus boniuris, somada ao periculum in mora, isto é, o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma tutela de urgência. É nesse sentido que dispõe ao que prevê o parágrafo 4º desse mesmo artigo 1012. Então essas eram as considerações que eu queria fazer com os senhores a respeito do efeito suspensivo. Nós já afirmamos que é comum na praxe falar que a apelação é dotada do duplo efeito, significa dizer que ela tem o efeito devolutivo, como é próprio de todo recurso, e também possui o efeito suspensivo ex lege, como consta do caput do 1012. E nós vimos as hipóteses em que esse efeito suspensivo pode deixar de existir, parágrafo 1º do artigo 1012, e as consequências legais que decorrem disso, tá certo? Bom, então essas eram as considerações que eu queria fazer com os senhores no vídeo de hoje. No próximo vídeo nós vamos continuar a análise da apelação, mas pelo tópico que aparece na tela aí, processamento em primeiro grau. Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.